Olá pessoal, tudo jóia? Mais um vídeo, mais assunto novo e novos temas. Antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de agradecer em especial aquelas pessoas que se inscreveram nesta última semana no nosso canal. Para a gente é bastante gratificante, porque mostra que nós estamos trazendo assuntos relativos à nossa área e assuntos que de certa forma acabam sendo interessantes para o conhecimento das pessoas. E também gostaria de agradecer em especial o professor Valmir Marques. Ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na cidade de Camaragibe. Valmir, muito obrigado, sucesso para você aí em Camaragibe. Vamos ao assunto então, né? Hoje nós falaremos de um tema bastante delicado e muito presente em nossas vidas. Nós falaremos de água. Nós falaremos de potabilidade, sobre a água que nós recebemos nas nossas residências, a água que nós recebemos na nossa casa. Mas antes da gente falar da potabilidade dessa água, é importante a gente saber que existe a portaria que preconiza esses parâmetros, aquela que determina o que é água potável e o que é água que não pode ser consumida pela população. Essa portaria é a portaria número 5, chama-se Portaria de Consolidação, número 5 do ano de 2017 do Ministério da Saúde. Essa portaria, na realidade, ela já existe muito antes do ano de 2017. Era a antiga portaria 2914 de 2011, ela é famosa. A maioria das pessoas que atuam no mercado fazem bastante referência a 2914 de 2011. E aí a portaria número 5 de 2017, uma consolidação de várias portarias do Ministério da Saúde. E dentro dela tem a portaria de potabilidade, que é o anexo 20, número romano, porque nós temos os anexos numéricos, que são aqueles que mostram as tabelinhas, os parâmetros, os itens a serem analisados, de todas as outras portarias dentro dessa portaria de consolidação. Para que entenda melhor como isso é fiscalizado dentro do seu município e dentro dos demais municípios do país, a gente tem que determinar e caracterizar a forma de fornecimento de água das habitações. Hoje, dentro dessa portaria, nós temos 3 formas de abastecimento, certo? O SAI, a gente chama de Solução Alternativa Individual. É aquele formato ao qual a residência não é atendida por um sistema de abastecimento de água, ou então por uma companhia de água e esgoto, e aí a casa não tem outra opção a não ser gerar o seu próprio ponto de captação, que pode ser poço perfurado, cacimbão, poço tubular, ou então manancial. Se a residência estiver próxima a um rio, a uma lagoa, uma barragem de água, aí ela poderia instalar um SAI. O segundo tipo chama-se SAC, é Solução Alternativa Coletiva. Essa já é para empreendimentos ou então lugares que não são também atendidos pela companhia de água e esgoto do seu município ou do seu estado. E aí o empreendedor ou o dono do lote, o dono do local, resolve produzir a sua própria captação de água, podendo também ser poço, manancial, dentre outras coisas. Mas aí tem um detalhe diferente em relação ao SAI. Esse uso da água, ele já tem um fim comercial. Normalmente, quem utiliza essa solução alternativa coletiva são hotéis, restaurantes, pousadas, que estão em lugares que muitas vezes não tem rede de distribuição de água. Mas eles não são livres para usar de qualquer forma ou indiscriminadamente, sem observar nenhum tipo de parâmetro, porque senão não haveria nenhum tipo de qualidade de água, inclusive até mesmo nas nossas casas. Aí a portaria de consolidação, ela vem justamente padronizando e parametrizando esses parâmetros de potabilidade, que nós falaremos mais ao final do vídeo. Aí o terceiro modo, que é o que nós conhecemos, né, como rede de distribuição de água, é na realidade o sistema de abastecimento de água. É o que normalmente as cidades do país possuem. Esse também é monitorado e existe uma vigilância sobre a qualidade da água fornecida por esses sistemas. Ah, mas isso garante que a água entregue na minha casa é de 100% qualidade? Gente, nem sempre, porque às vezes fica difícil fiscalizar todos os lugares. E aí, quando o município é muito pequeno, às vezes não tem uma agência reguladora justamente para fazer a fiscalização desse serviço. Então,
A gente só tem as análises da própria companhia de água e esgoto que distribui a água. E não haveria uma contraprova para saber se realmente a água entregue na sua casa se estaria sendo de boa qualidade. Mas via de regra, normalmente a água é boa. Nós não podemos falar mal. Uma que nós não temos análise dela aqui para falar que a água é ruim. Então, normalmente é boa. Esses parâmetros, eles são os básicos, que são parâmetros indicadores de potencial de potabilidade, podemos dizer assim. Porque se fôssemos analisar toda a portaria de consolidação, anexo 20, nós teríamos que fazer análise de mais de 100 itens diferentes. E isso se tornaria inviável economicamente e operacionalmente. Então nós temos aqueles parâmetros que são parâmetros básicos que são analisados diariamente. E temos aqueles outros parâmetros que, de acordo com a portaria, ela determina de tempos em tempos aquela análise. Um exemplo é da minha cidade. A minha cidade, se ela fosse atender basicamente a portaria, ela teria que fornecer análise de pH, coliformes totais, coliformes fecais, turbidez, cor aparente e cloro residual livre. Só que na minha cidade, a companhia de água e esgoto, a que fornece água para a população, ela utiliza muito métodos de subtração de água de lençol freático, poços. E aí, nesse método, acaba sendo influenciado pela poluição gerada pela cidade. Como a cidade há muitos anos não tinha sistema de tratamento de efluente, não tinha esgotamento sanitário, houve-se um acúmulo muito grande de matéria orgânica proveniente das fossas negras. Com o passar dos anos, isso vem aumentando a carga orgânica do lençol freático, que seria refletido basicamente em nitrato, nitrogênio amoniacal. E na portaria diz que se a água tiver acima de 10 mg/litro de nitrato, ela já estaria fora dos padrões de potabilidade exigidos pela portaria. Isso é um exemplo do que a portaria faz. Ou seja, a companhia de água e esgoto, para ela fornecer água para a população, ela tem que ter diariamente a medição de nitrato da água que sai, tanto dos poços, dos reservatórios. E aqui eles utilizam um método bastante legal, porque eles pegam uma água de uma região que não tem índice de nitrato e pegam a de outra região que tem índice de nitrato, levam para um reservatório central e fazem a diluição. Outra forma da gente ver como a nossa água está boa ou não é pegando a conta de água e esgoto da sua casa. Nela vai ter uma tabelinha que vai mostrar os parâmetros de leitura da água fornecida na sua casa. Aquela tabelinha é atualizada de tempos em tempos e a gente não sabe ainda exatamente qual é a metodologia utilizada pelas companhias de água e esgoto e nem daria para eu falar se está certo ou se está errado, porque de fato eu não conheço como é feito isso, mas lá mostra os parâmetros principais. Seriam coliformes, pH, turbidez e cloro residual livre, certo? Agora, se você quiser saber sobre o ano inteiro essas análises, a própria companhia de água e esgoto fornece para você o relatório do ano anterior e de períodos em períodos do ano vigente. Aí muita gente vai me contestar da seguinte forma: mas bom, não é eles que entregam a água, não é eles que captam a água e é eles que fazem a análise dessa água? Como que eu vou ter certeza que essa água realmente é analisada e como eu vou ter certeza que essas análises estão certas? Gente, não tem como. Se a gente for analisar só os documentos e o diagnóstico da companhia de água e esgoto, teria que confiar. Mas nós temos um programa federal chamado Vigiágua. O Vigiágua é um programa ao qual exige da prefeitura durante o ano todo análise da distribuição de água dentro do município. Todos os municípios deveriam ter Vigiágua. O governo federal manda insumos para todos os municípios, caso o município resolva fazer esse tipo de análise ou então participar desse programa federal, que na realidade deveria todos participarem. Nesse programa é na realidade a contraprova para saber se realmente a companhia de água e esgoto está sendo efetiva na sua captação, no seu tratamento e na entrega dessa água. E aí o Vigiágua acaba tendo de alguma forma meios de cobrar a companhia de água e esgoto. Na cidade que eu resido, a gente tem a Agência Reguladora de Saneamento Básico, que ela ajuda bastante
nesse processo de fiscalização da Companhia de Água e Esgoto. Já em outros municípios eu já não posso afirmar, mas normalmente em municípios grandes, independente de ser capitais, normalmente tem Vigiágua implementando. E eu já vi também casos de municípios pequenos com Vigiágua. Gente, eu espero ter sido claro nesse vídeo. É um vídeo que eu normalmente falaria por horas e horas e horas, porque assunto relacionado à água, ele é bastante complexo. E se eu fosse falar de cada um dos parâmetros a serem medidos, nós teríamos muita conversa. Pessoal, se gostaram do vídeo, eu peço que deem o seu like e também se inscrevam no canal para quem é novo, que é a primeira vez que está assistindo um vídeo nosso. Até mais e até o próximo vídeo.